8, 12. De uma forma assim, essa mensagem, que nós nunca venhamos a esquecer que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Foi Ele que nos fez. E também não esquecer dos deveres que os filhos de Deus têm. Não é? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, vê até um animal, né? Coitado, é filho de Deus, não é? Animal não é filho de Deus. Animal é criatura. Criatura de Deus. O homem que não tem Deus no seu coração é criatura também. O homem que não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma é criatura também. Só que não podemos fazer exceção, né? Que tem muitas religião que faz separação. Não, se você quiser entrar aqui, você tem que se batizar de novo. Faz acepção de pessoas. Mas a mesma Bíblia fala assim: um só batismo, uma só fé, um só Deus, Pai de todos. Não é? Não é isso que diz? Aleluia. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas. Se a pessoa entra na igreja e ela ainda não é batizada, é necessário que ela se entregue a Jesus, se batize, né? E se batize e ande conforme os filhos de Deus têm que andar, e não filhos da desobediência. Agora, se uma pessoa de uma outra igreja, talvez ela saiu de lá toda ferida, né? Por alguns motivos. Aí ela se achegou a esse aprisco aqui de novo, ela já sendo batizada, ela não precisa ser batizada novamente, porque ela já foi batizada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. De maneira, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Está entendendo? Aí, nós somos guiados pelo Espírito de Deus? Temos mortificado a nossa carne? Porque o diabo, ele tenta, né? Ele usa um vizinho para tacar pedra, ele usa um vizinho para passar com o caminhão por cima do nosso carro, não é? Ele tenta. Aí se o José for fazer a vontade do José, hein? Não é? A carne vai sair no braço, não vai? Não vai, Isaac? Vai sair no braço. Mas não, nós temos que mortificar os nossos membros. E nós temos que vencer a carne. Vou fazer a pergunta de novo. Quem que vence? A carne ou o espírito? Aquele que você se alimenta mais. Se você alimenta mais o seu lado carnal, você vai partir para o braço, né? Ó, você parou o caminhão na frente da igreja. Eu não quero que você pare o caminhão na frente da igreja. Você não deixa eu parar na frente da sua casa, não é? Aí o diabo ele vem tentar, mas nós somos guiados pelo Espírito de Deus, né? Nós temos que ser
Por exemplo, eu sempre falo aqui, né? Nós somos extraterrestres, né? Nós não somos da Terra, nós somos cidadãos dos céus. Então nós temos que o nosso porte, o nosso falar, não é? Tem que ser como cidadão do céu. O nosso falar. As pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, elas não falam palavrão. Não é? Não é a palavra que diz que não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada? Ou água amarga? Tem muitas Bíblias que falam água amarga. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nem todo mundo é filho de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Pelo qual chamamos. Então, através do Espírito Santo de Deus, nós somos filhos do Deus Altíssimo. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você já não chegou perto de uma pessoa assim, falando assim, esse cara é crente? Já não chegou? Já não falou? Já não percebeu isso? Essa pessoa é diferente, não é? Por quê? Porque quando você está cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus revela coisas das pessoas para você. Entendeu? O Espírito Santo testifica da vida de outras pessoas para você. Olha, essa pessoa é de Deus. Quando chega uma pessoa que está possuída na igreja, nós sabemos que aquela pessoa está possuída. Nós sabemos, eu e minha esposa temos muita habilidade nisso. Por exemplo, a gente vai orar por determinada pessoa. A gente sabe se aquela pessoa vai se manifestar ou não. A gente sabe se aquela pessoa vai cair ou não. Está entendendo? Então o Espírito Santo testifica as coisas nas nossas vidas. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então nós somos herdeiros de Deus. Aí a turma já pensa, poxa, eu sou herdeiro de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Não é que as pessoas têm esse arroz. Nós não vamos nem dar valor a essas coisas, porque nós somos herdeiros. Nós vamos reinar juntos com Deus. Amém? E co-herdeiro de Cristo. Agora, aqui está falando assim: se é certo que com Ele padecemos, então vai padecer. Não vai ser fácil ser co-herdeiro. Não vai ser fácil vencer. Jesus, Ele nunca falou que ia ser fácil, igual muitas pessoas aí estão falando. Que vem para a igreja, que isso, que aquilo. Ele nunca falou que o Evangelho é fácil. Eu não sei de onde que muitos falsos profetas aí estão falando que seria assim um mar de maravilhas. Eu não sei de onde que é tirado essas coisas. Não é? Que Deus faz nas nossas vidas, faz. Só que não vai ser fácil. Ele mesmo fala que no mundo nós teríamos aflições. E principalmente os filhos de Deus, que seríamos perseguidos, que seria isso, que seria aquilo, não é verdade?
Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Então, a glória de Deus, tem muita gente que está querendo receber aqui na terra. Tem muitas que querem a glória aqui na terra. Está querendo adiantado, porque Deus tem que fazer, porque se Deus não fizer, eu como a Bíblia, porque se Deus não fizer isso, se Deus não fizer isso, se Deus não fizer aquilo, aí você sabe que está se levantando uma nação de crente frustrado, de crente sem igreja. Sabia disso? Antes tinha católico não praticante, agora tem evangélico não praticante. Vocês sabiam disso? Porque foram tantas promessas que Deus vai fazer, tantas profecias que Deus vai fazer, porque você é filho, porque você é isso, porque você é aquilo. As pessoas se sentem frustradas, as pessoas não recebem. Tantas pessoas aí, você vai no presídio, tem Samuel, tem Ezequiel, tem não sei quem, está preso, filho de crente, preso. Pessoas que frequentavam a igreja estão lá presas, por quê? Não receberam um alimento, só receberam que você vai ser isso, que você vai ser aquilo, mas não falaram assim, ó, você como filho de Deus, você tem que fazer tal coisa, você tem que andar dessa forma, você tem que respeitar os mais velhos, você tem que respeitar a liderança da igreja, você tem que respeitar os seus pais. Glória a Deus. Hoje em dia, tem muitos crentes frustrados, porque muitos crescem, muitos falsos profetas, eles têm os seus, não que nós não podemos, nós podemos ter os nossos carros, se você puder comprar importado, aí você compra, não que nós não podemos, mas vivem da custa da igreja, vivem manipulando as pessoas. Hoje em dia, eles arrancam a lã e a gordura da ovelha, aí, mas o que a ovelha faz, ele nem chega perto do que a ovelha faz. As pessoas estão sendo manipuladas, estão sendo destruídas, porque não conhecem, não têm tempo de ler a palavra de Deus, têm preguiça de ler um versículo por dia, uma preguiça espiritual de ler a palavra, e são destruídas porque falta conhecimento. Nós, como filhos de Deus, nós temos que andar segundo o Espírito de Deus, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Tem muitos filhos de Deus que estão ocultos, não fala de Jesus, não fala da palavra, não fala de salvação a outras pessoas, e as pessoas estão com expectativa de alguma coisa nova para se alimentar. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Ah, mas lá, naquela igreja, acontece. Ah, mas lá naquela igreja você viu? Mas lá naquela igreja você viu? Amados, a Bíblia, ela diz que nós temos que provar os Espíritos. Provar os Espíritos. Prova se aquele Espírito que está na pessoa lá, que está pregando, é de Deus verdadeiramente. Prova. Como é que você vai provar de uma pessoa que você não conhece? De uma pessoa que você nem consegue chegar perto dela, porque tem um monte de segurança? Uma pessoa que você assiste nos meios de comunicação, que às vezes muitas coisas são montadas. Eu já fui num lugar há muitos anos atrás, no começo da minha conversão,
porque eu ouvia no rádio isso e aquilo, e eu vou lá para me ver. E o que eu vi não foi o que é apresentado no rádio. Não era aquilo que foi apresentado no rádio. Que as pessoas eram espertas de andar, sair da cadeira de roda. Eu não vi isso. Então nós temos que provar as pessoas. Ficou a vaidade. Ficou a vaidade, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Cada um aí está agora com a mania de construir um templo maior que o outro, que quer derrubar uns ao outro, fica manipulando as coisas. Que um jornal foi lá e descobriu tal coisa de tal fulano, de tal pastor, de tal pessoa. Vaidade. Não, porque eu vou construir o maior templo. Não, porque eu vou ter maior número de pessoas. E estão fazendo negócios, conforme a palavra de Deus diz. Estão fazendo negócio com o povo de Deus. Porque chega, amados, não que nós chegar um vereador, alguma coisa aqui, nós vamos maltratar e coisa e tal, nada disso. Mas chega na época de eleição, manipulam as pessoas para votar em fulano e tal. Manipulam. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amados, nós somos livres. Verdadeiramente, Cristo, Ele nos libertou. Ele nos libertou. Nós somos livres para servir a Deus em espírito, não por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Tem muitos falsos profetas que eles estão escravizando as pessoas. Não, você tem que fazer tal coisa para ser isso. Você tem que fazer tal coisa para ser próspero. Você tem que usar o não sei o que para ser próspero. Olha, você tem que honrar os seus pastores. E se o pastor pede alguma coisa para aquela pessoa e ele fala, não, é porque está desonrando. Eu nunca vi um negócio desse. Está entendendo? As pessoas estão ficando cegas espiritualmente. E vai lá e deixa, tem problema com o pai, com a mãe, e vai lá para servir ali. Escravidão já foi abolida no Brasil, né? Jesus, Ele já nos libertou, irmãos. Glória a Deus. Nós não precisamos mais fazer sacrifício, entendeu? Nós não precisamos fazer promessas mais. Só que agora, promessa é católico que faz, não é? Mudou o nome agora, os cristãos agora é voto. Tem que fazer um voto. Tem gente subindo no bolo de Samuel de joelho. Sabia disso? Eu fiz um voto com Deus. Mudou o nome, é a promessa, agora é voto. Que é isso? É coisa. Nós somos livres. Jesus nos libertou. Nós somos filhos de Deus. Nós somos livres. Antes nós éramos escravos do pecado, do diabo, né? Agora Jesus, Ele nos resgatou. Nós somos filhos de Deus. Nós somos livres. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Nossa, essa pessoa que escreveu parecia que estava no mundo de hoje, não é?
não é? Toda a criação, para todo lado que você vai, tem problema, tem iniquidade, tem fome, tem pestes, não é? Toda a criação. E não só ela, 23, né? E não só a criação, não só as criaturas, mas nós também, está dizendo aqui. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque a esperança que se vê, ora, não é esperança, porque alguém vê como o espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, a esperança nossa, né? Não que nós não podemos, não é a casa na praia, não é o apartamento, não é os carros lá, 5, 6 carros de conforto, não é essa a esperança. A esperança que nós esperamos é a celestial. Como os filhos de Deus, nós esperamos pela nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, não é? Nós sabemos, e pela fé nós vamos conseguir, nós vamos lutar, sabemos que Deus é conosco, como nós sabemos disso, sabemos que como os filhos de Deus, numa hora de uma aflição, Deus vai abrir portas onde não existe, não é? Como os filhos de Deus, nós sabemos, se você estiver passando aí uma necessidade, Deus vai te suprir pela nossa fé. E com as nossas aflições nós vamos aprender como filhos. E nós não somos filhos, vamos ler em Efésios 2, de 1 ao 5. Deus, né? Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, antes nós andávamos segundo o curso do mundo, não é? Não andávamos? Era dia 1º de janeiro, né? 1º de janeiro, vamos festar o ano. Aí ia lá, enchia a cara, fazia um monte de burrada, não é verdade? Aí chegava dia 6 de janeiro. O que é dia 6 de janeiro? Vamos ver quem sabe. Dia de Reis, né? Tem muita gente que tinha os costumes, dia de Reis e coisa e tal. Tinha aquelas danças lá no interior, que a turma se vestia lá de rei, mago, rei, isso e aquilo. Aí depois vinha o carnaval, e era você andar segundo o curso desse mundo. Carnaval, né? Aí vinha a Páscoa, e se matava para comprar o ovo de Páscoa, que não sei o que, andar segundo o curso desse mundo não para, né? Aí a gente está na ano da Copa. Ninguém veio falar nem festa junina, né? A Copa tampou tudo, né? Na verdade, a Copa tampou tudo, ninguém fala. Aí vai ser festa julina, não é? Aí vem mês das noivas, né? Em maio, né? Mês das noivas e coisa e tal, vem. Aí já em agosto, dia dos pais. Setembro, dia da independência, isso e aquilo. Dia 12. Dia das crianças, e também junto o dia da Nossa Senhora Aparecida, e a turma vai andando, e a mídia vai trabalhando, nós andamos segundo o curso deste mundo. Aí chega em novembro, é dia 2, finados, e a turma vai e gasta com flor, com vela, aquela coisa toda, né?
Então as pessoas andam segundo o curso deste mundo. Aí passa já no dezembro, novembro, a turma já começa, a mídia já começa a trabalhar em cima do Papai Noel, não é Jesus mais, agora é Papai Noel. Né? Se pergunta, em dezembro o que é? Papai Noel, presente, isso, aquilo, as crianças só pensam nisso agora. Está entendendo? Anda segundo o curso deste mundo, mas os filhos de Deus não andam segundo o curso deste mundo. Os filhos de Deus, no final de ano, não fica tudo atrapalhado com prestação. Não é verdade? Aleluia. Filhos, nós éramos filhos da desobediência, nós somos filhos de Deus, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos das nossas carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Amém? Glória a Deus. Quem é filho da ira aqui? Quem é? Ninguém, né? Glória a Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Aleluia. Mas eu já sou salvo, agora eu vou andar, vou fazer o que eu quiser. Não. A gente tem que fazer a manutenção dessa salvação no dia a dia. Tem muita gente que, pela graça sois salvos, e vai lá no forró, isso aqui, já sou salvo. Não é assim não. Tem que fazer a manutenção dia a dia. O diabo vai nos tentar dia a dia, até ele vai tentar, até a consumação dos séculos. E quando lá você morrer, né, você vai falar assim: combati o bom combate, guardei a fé. 1 João 3. Aleluia. Está todo mundo entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Filhos do Deus Altíssimo. 1 João 3. Aleluia. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Então, os filhos de Deus vai ser chamado de crente. Olha o crente lá. Ih, coitado, não sabe o que é bom, né? Vai ser chamado de otário, vai ser chamado disso, daquilo, vai ser provado, vai ser testado. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, aqui a Bíblia está dizendo que nós seremos igual a quem? Não é? Não é? Então, se nós vamos ser igual a Ele, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Se nós vamos ser semelhantes a Jesus, por que nós vamos aí se irritar por causa daquele caminhão velho ali na frente? Por causa de algumas pedradas que a igreja está levando no telhado aqui? Nós sabemos que Deus, Ele vai colocar a mão sobre a vida desse vizinho, dos vizinhos aqui. Nós sabemos que eles estão na mão de Deus, porque nós oramos e entregamos a eles na mão de Deus.
E com uma certa pena, né? Porque a Bíblia diz que o que nós plantamos, nós colhemos. Então, se ele amassa nossos carros, uma hora ou outra vamos amassar o carro dele. E talvez vai ser até um pouco pior, porque ele está mexendo com a noiva de Cristo. Ele está mexendo com as pessoas que a Bíblia diz que são a menina dos olhos de Deus, né? Já pensou, vai mexer na menina dos olhos de Deus? Vai levar, né, um tapão, né? Não é verdade? E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, amados, vamos nos purificar a nós mesmos. Amém? Vamos nos purificar a nós mesmos e ajudar o irmão também a purificar. De repente o irmão fez alguma coisa, ajuda ele a falar assim: olha, dessa forma não está correto, né? Não fica também tacando pedra, não fica cuidando do irmão, não fica cuidando do vizinho, da vizinha, não é? Nós temos que cuidar sim de uma forma pura, né? De cuidar um dos outros de uma forma pura, né? Não da vida dele, né? Falando da vida dele. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Nós podemos errar, nós podemos pecar, só que o Espírito Santo de Deus, ele nos corrige, ele nos ensina, e nós não caímos mais naquela armadilha. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a tua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então a pessoa pode ser justa, mas ela não ama Deus. Então, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros. Então, Jesus, desde o princípio do ministério dele, foi o quê? Ama seu irmão. Aí Jesus veio, né, e complicou mais ainda: ama o seu inimigo, ama aquele um que te taca a pedra. Amém? Glória a Deus. E os filhos de Deus vencem o mundo. A Bíblia diz que os filhos de Deus vencem. Vamos ter lutas, mas nós vamos vencer. Aleluia. E a palavra de Deus em Gênesis, ela diz que Deus, ele nos criou para dominar. E domine sobre as aves do céu, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo. Então os filhos de Deus vai dominar. Amém? Amém. Glória a Deus. Crê nisso? Amém. Vocês creem nisso? Amém. Você vai dominar. Então, sobre o problema seu aí que você está passando, você vai dominar. Sobre esse obstáculo, você vai dominar. Glória a Deus. Nós somos filhos, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Enquanto o pessoal do louvor sobe, vamos orar.